Um dos grandes temas que vai ser debatido na COP das Florestas é o comércio de carbono. Que é o quê? Que é aqueles países que não têm condição ou não conseguem bater a sua meta de não exploração da natureza, não emissão de gases de efeito estufa, eles compram créditos de outros países para poder poluir. Ou seja, eu pago para poder poluir. E a floresta amazônica vai ser um grande objeto desse comércio de carbono, já está sendo. Só que o Brasil não tem nenhuma regulamentação do comércio de carbono. Isso faz com que essas negociações se deem através do chamado mercado voluntário do carbono. E esse mercado voluntário do carbono é preciso ter uma certificação para dizer, quanto de floresta preservada corresponde a uma unidade de carbono para ser comercializável. E quem faz essa certificação são organismos internacionais pertencentes ao direito internacional privado, ou seja, são empresas privadas multinacionais que não têm transparência e o Estado não tem controle sobre essas certificações, de como se dão, qual o andamento dessas certificações. Tem mais. Essas certificações, essa parte da floresta que é objeto desse comércio de carbono, muitas vezes se dão em florestas localizadas em terras públicas, terras pertencentes ao Estado ou à União. E essas terras são concedidas, o uso dessas terras, a associações que representam ribeirinhos ou que representam quilombolas, por exemplo. E essas organizações internacionais e grandes empresas vão fazer negócios, fazer contratos hipercomplexos com essas associações que têm um precário conhecimento jurídico, cheio de cláusulas abusivas, contratos que duram por até 30 anos e, no final das contas, são terras públicas, concedidos o uso a essas terras públicas em que o Estado não tem nenhuma participação, tudo se dá por questões privadas. De um lado, grandes empresas internacionais com grandes escritórios de advocacia e do outro, ribeirinhos amazônicos. É preciso o Estado entrar nessa jogada. É nesse contexto que eu falo com vocês. Escutamos falar que a COP terá como grande tema, a COP das Florestas, a questão do comércio de carbono. Mas, diante da nossa recente história de COP, de realização em países autoritários exploradores de petróleo, que comércio de carbono queremos? O Brasil também é um país explorador de petróleo. Uma das principais empresas do mundo de petróleo é uma empresa brasileira. Inclusive, está tendo discussões na Amazônia, no norte da Amazônia, sobre exploração de petróleo na Amazônia. Pesquisem aí, margem equatorial. A questão que fica é, que reunião é essa? Que COP vai ser essa? Será mesmo a COP das florestas? A COP da preservação da floresta? Ou a COP da exploração da floresta? Fiquem com esse dilema aí. Valeu!